versos 21 até o 23. Tá? E o tema da palavra do Senhor hoje, nessa manhã, é a unidade da igreja. Tá? A unidade da igreja. João 17, verso 21. Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Olhe para o nosso Deus nessa noite. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Eu vou ler novamente as palavras de Jesus, porque vale a pena. Verso 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam... Repete comigo, por favor. Para que sejam um. Essa é a igreja de Jesus. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Essas palavras são da oração sacerdotal de Jesus em João 17. Jesus fez uma oração específica pela igreja que ficou registrada. Embora ele orou pela igreja durante os 3 anos que ele estava aqui, essa oração de João 17 ficou registrada. E um dos pontos altos dessa oração é a unidade da igreja. A igreja de Jesus, ela só tem poder na unidade. A igreja de Jesus só é a igreja com o poder, com a cura, com os milagres, com a libertação, quando ela está em unidade. Presta atenção, como o diabo sabe disso, ele sempre vai tentar dividir a igreja. E dividir a igreja não é nem tanto tirar um monte de crente daqui e formar outra igreja ali, não é. É dividir a igreja dentro da igreja mesmo. É dividir o coração, dividir a mente. É dividir o marido com a esposa, é dividir os filhos dentro da casa, é dividir os obreiros com o pastor, é dividir... onde quer que seja a divisão, é lucro para o diabo. O poder da igreja é diminuído, é anulado com a divisão. Não existe lugar para o individualismo dentro da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma comunidade. Ela é uma comunidade e o poder dela, tudo que a palavra de Deus diz, fala sobre o poder da igreja, isso está na unidade da igreja. Hoje o Espírito de Deus nesse lugar, ele vai combater o espírito que desune a igreja. O espírito que desune a igreja. Eu não estou pregando essa mensagem porque está havendo algum problema na igreja. Se alguém estiver pensando nisso, pode tirar da cabeça. Porque eu prego a mensagem quando o Espírito Santo manda pregar. Não é quando tem um problema. Eu não espero problema para pregar uma mensagem. Eu prego ela quando o Espírito Santo manda pregar. Então não está tendo problema na igreja. Deus, ele está vindo essa noite combater o espírito. Ele quer que a gente olhe para o espírito que enfraquece a igreja. Qual é o espírito que enfraquece a igreja? É o espírito que ofende as pessoas umas com as outras para que elas fiquem divididas. O espírito principal que enfraquece a igreja é o espírito da ofensa. Geralmente os crentes não saem da igreja se não estiverem ofendidos. Quando eles não estão ofendidos, eles permanecem na igreja, eles enfrentam as lutas, eles passam as dificuldades, eles permanecem lá. Mas o espírito que mais tira pessoas da igreja é a ofensa. E as pessoas dizem que o nome dele é Deus. Eu queria ajudar você a não culpar Deus pela ofensa. Porque a pessoa está ofendida, aí ela fala assim, Deus falou que meu tempo aqui acabou. Mentira. A ofensa falou para você que o seu tempo acabou. Não foi Deus. Então esse espírito, Deus está colocando ele por terra hoje à noite, mais uma vez. Porque a igreja precisa se fortalecer contra ele. Porque nós não somos inimigos uns dos outros, mas nós temos um inimigo. Então, eu queria começar com o seguinte ponto. Nós não temos um senso de comunidade, tá? Como ser humano, nós já não temos muito esse senso.
com brasileiros, pior ainda. Então, eu queria dizer para você que eu preguei um estudo bíblico há, acho que 2 semanas, não sei, atrás, que eu falei, não é suposto nós conseguirmos as coisas sozinhos, lembra? E hoje o título seria, não é suposto nós conseguirmos as coisas quando as coisas estão erradas. Não é suposto ninguém ter sucesso, ninguém ter vitória num projeto, na vida, na família, no ministério, em qualquer coisa, quando tem coisas erradas entre as pessoas, tá? E eu queria dizer que nós estamos, como ser humano, acostumados a trabalhar com as coisas fora do lugar. Então, caminhe comigo um minutinho, por favor, por causa da falta do senso de comunidade. Alguém fala comigo a palavra comunidade, por favor? Olha, essa palavra precisa ser mais valorizada por nós, porque a igreja de Jesus é uma comunidade. E não é uma comunidade de gente que se agarra, que se briga, que fica se mordendo, não. É uma comunidade de pessoas que se amam e que caminham juntas e que caminham amando umas às outras e abraçando umas às outras. Não é qualquer tipo de comunidade. Muitas vezes, as pessoas querem fazer funcionar um projeto quando tem algo errado, quando tem algo incompleto, quando tem algo que está injusto no meio da situação. O ser humano é assim. Ele é como eu uso a ilustração do jogo de futebol, não é? Que quando o juiz apita, não importa a jogada que o jogador está fazendo, ele apitou para cobrar uma falta, presta atenção, cobrar uma falta. Ele apita o jogo. E aí o jogo não vale mais, né? Só que o jogador empolgado, ele estava quase na área e quase jogando a bola. Ele vai e chuta a bola para o gol, achando que fez o gol. E não valeu, porque o juiz já tinha apitado. O Espírito Santo é o juiz, é o árbitro dentro da igreja. Ele apita quando as coisas estão erradas. Ele apita quando algo não está incoerente. Ele apita quando a atmosfera está errada. Ele apita quando tem uma pessoa magoada. Ele apita quando tem uma acusação, uma ferida, uma incoerência, uma contrariedade. Ele apita primeiro no coração da pessoa. Ele faz você entender que algo está errado e não adianta prosseguir no jogo sem consertar aquilo. Em Mateus 5, 23, 24, ele diz assim, se fores ofertar a tua oferta no altar e lembrares que eu apitei, é isso que ele está falando. Você tem que deixar a oferta, ir lá e resolver aquilo primeiro. Isso é, nós não podemos continuar as coisas achando que vai dar certo quando tem algo errado. Quem entendeu esse ponto? O brasileiro que está aqui hoje e o crente sério que está aqui hoje, ele tem que ter essa ideia de que a comunidade vale mais do que ele. Alguém diz comigo, a comunidade de Cristo vale mais do que eu. Então, você não pode se revoltar contra a comunidade ou achar que o seu ponto de vista é mais importante, porque a comunidade é sempre mais importante. O grupo de todos é mais importante do que um. Essa é a visão de Jesus. Jesus não despreza a autoridade da igreja, tá? Às vezes nós queremos que o bolo saia bom com os ingredientes ruins. Não adianta colocar o leite azedo no bolo. Não vai ficar bom só porque você misturou com o trigo. Jogou a manteiga no meio. Eu só tenho esse leite aqui, ele está azedo. Mas eu preciso fazer esse bolo hoje. Vou botar mais açúcar para ver se some o azedo. Não vai funcionar. Mas tem crente que pensa que funciona. Ele pensa que com aquele azedo no coração, ou com aquele relacionamento quebrado, ou com aquela situação que ele roubou lá na empresa, ou que ele falou aquela palavra, ou que ele não fala com o pai há 5 anos, ou que ela não se submete ao marido, mas na igreja ela levanta as mãos e adora. Ele acha que o bolo vai sair bom. Os ingredientes, diga comigo, os ingredientes estão estragados. Nós não podemos seguir adiante com o projeto quando tem algo errado. Nós precisamos aprender a respeitar o juiz. Ele apita primeiro em nosso coração. A palavra de Deus diz em 1 João, se o teu coração te condena, isso é, se o Espírito Santo apitou, maior é Deus. O jogo não vale, é melhor parar o jogo para consertar. Nós não temos, sabe, o senso de comunidade como Deus tinha quando Ele criou o universo. Presta atenção no que o Espírito Santo falou comigo. Os astros vivem em unidade.
Você não vê uma estrela brigando com a outra, tomando o lugar da outra, dizendo: você brilha mais do que eu. Quem mandou você brilhar mais do que eu? Vou acabar com você, porque aqui nessa região eu sempre brilhei mais. As estrelas não têm esse problema. Cada uma respeitam as leis da física. Você sabe que os astros, eles voam a velocidades milhares de quilômetros. Os astros voam, os planetas voam ao redor da sua órbita gravitacional, e eles não brigam uns com os outros, eles vivem harmoniosamente. Quando Deus criou o universo, Ele criou uma comunidade de planetas. Ele criou uma comunidade de galáxias, Ele criou uma comunidade de estrelas. Alguém fala comigo: Deus, aquele que eu adoro, é um Deus de comunidade. Então, para de pensar que você é tão importante que Deus tem que quebrar o protocolo da comunidade por causa de você. Você não é tão importante assim. Você é importante no contexto do grupo. Você é muito importante no contexto do grupo. Mas você tem que pensar que o Deus de comunidade, Ele fez os planetas. Olha, no nosso sistema solar, o nosso sistema solar, são 9 planetas, é uma família de 9, se eu não estou enganado agora, me ajuda aí, se tiver. Uma família de 9 planetas ao redor do nosso Sol. É uma pequena famíliazinha dentro da nossa galáxia chamada Via Láctea, e só nessa galáxia tem mais de 1 bilhão de estrelas. Alguém fala comigo: meu Deus, que eu adoro todos os dias, é um Deus de comunidade. O Espírito Santo veio aqui nessa noite colocar dentro de nós, afirmar dentro de nós o espírito da comunidade, o espírito da unidade da igreja de Jesus. O espírito de comunidade está aqui nessa noite dizendo: pensa na comunidade. Quando você pensar na minha igreja, pensar no culto, pensar nos trabalhos, não pense em você sozinho, não olhe para você sozinho, olhe para você dentro do corpo. Um dos versículos que vai ser tema da nossa mensagem hoje é um versículo que às vezes é lido muito na Santa Ceia. Eu vou só mencionar, e você não precisa abrir, você repete ele comigo. 1 Coríntios 11, 29 diz assim: por causa disso, desculpa, eu terminei tendo que olhar lá para poder repetir as palavras exatamente como são. 1 Coríntios 11, 29 diz apenas assim, repete comigo, por favor. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. É só isso aí, discernir o corpo do Senhor. Nós estamos aqui hoje para discernir o corpo, entender o corpo. O corpo é uma comunidade. Quando Deus criou a raça humana, Ele criou mais uma comunidade. Ele criou a comunidade dos anjos. Deus é um Deus que criou comunidades. Ele é criador de comunidades. Deus... É assustador olhar o tanto de nações que existem nesse pequeno planeta, que falam línguas diferentes, com costumes diferentes, culturas diferentes. O nosso Deus é um Deus diverso, é um Deus de comunidades. Você acha que Deus acha engraçado a gente falar mal do japonês? Ou falar mal do chinês? Ou fazer gracinha com o mexicano? Ou fazer essas piadas que as pessoas fazem contra as culturas? Ei, Deus ama todas as culturas. Deus respeita todas as culturas, Ele criou todas elas. Nós precisamos ter um senso de comunidade. Você pode não estar entendendo a razão dessa palavra, mas é que as bênçãos estão travadas no mundo espiritual por falta de um senso de comunidade. Coisas que não vêm, você dá o dízimo, mas você não tem senso de comunidade. Você ora muito, mas você não tem senso de comunidade. Para você é só você. É preciso acabar com o individualismo no meio da igreja de Jesus, porque o espírito do individualismo é o espírito de Lúcifer, é o espírito de Satanás, quando ele decidiu se apartar da comunidade angelical e dizer: eu vou fazer, eu vou subir, eu vou ser. E Deus todo aqui que sair da comunidade cai. Todo aquele que sai do âmbito e da proteção e da unção da comunidade, ele se perde. Deus nos criou como uma família para viver juntos. Eu queria perguntar, todo mundo que faz parte de uma família aqui, os problemas do ser humano geralmente estão na família. E quais são esses problemas? É dinheiro demais?
Eu queria que as famílias me dissessem, olha, o problema da família lá é que é só dinheiro demais. Eu nunca vi tanto dinheiro, eu não sei onde botar aquilo. E o problema sempre foi esse, dinheiro demais. Todo mundo tem problema com esse dinheiro, com isso, right? O problema é esse? Claro que não. Qual que é o problema? Pai que rejeita filho. O que é o problema? A quebra da ideia da comunidade. O marido que abandona a mulher. Por que ele abandona ela? Porque ele quebra a ideia da comunidade. Porque ele tem essa ideia exclusivista, individualista, esse espírito individualista, que faz ele parar de pensar na esposa e nos filhos que tem, e abandona. Olha os brasileiros que estão olhando para mim, e os servos de Deus que estão olhando para mim hoje. Quando você faz parte de uma coisa, e eu vou devagar agora. Quando você faz parte de uma coisa, e você está fazendo parte porque você foi lá e você se incluiu naquele contexto, e você simplesmente abandona aquilo e não dá satisfação para ninguém, vai embora, você cometeu o pecado de quebrar o senso da comunidade. O mínimo que um ser humano pode fazer, quando ele faz uma aliança, quando ele faz um compromisso, é ir lá e desfazer o compromisso, pedir desculpa, explicar porque não pode ir, dar satisfação, respeitar a comunidade e dizer, eu sirvo a um Deus que respeita a comunidade, por isso aqui eu vim dizer, eu não posso vir trabalhar amanhã, porque realmente eu não tenho condições, eu não vou poder continuar, mas eu vim aqui em respeito à comunidade. Não existe no sistema de Deus esse negócio de você faz parte de uma coisa, depois você some de lá, todo mundo pensa que você morreu, porque você sumiu do mapa, não desapareceu. Aí de repente você aparece num outro contexto e já faz parte de uma outra comunidade. Você deixou um relacionamento quebrado para trás e você segue a sua vida em frente, diz amarrar aqui, amarra ali, amarra acolá. Sabe por que as bênçãos de Deus não descem da vida de muita gente? É porque elas estão amarradas em várias comunidades onde elas quebraram essa lei de Deus. Deixa eu dizer que o pecado, ele nos afastou de Deus. Porque a primeira comunidade que a gente tinha era nós e Deus. Essa foi a maior perda do homem, foi perder essa comunidade. Só que o pecado também nos afastou uns dos outros. E nós perdemos o senso de comunidade uns para com os outros. O pecado, ele estabeleceu o individualismo. E sabe o que é o individualismo? Alguém diz comigo assim apenas. O individualismo é a nossa fraqueza e a nossa derrota. Vou deixar um minutinho você pensar aí. Deixar o Espírito Santo deixar isso cair dentro do seu coração. Eu queria que você, enquanto eu prego essa mensagem, enquanto eu falo, você peça ao Espírito Santo, me revela onde eu tenho pecado na questão da comunidade. A mensagem hoje não é sobre o Espírito Santo. A mensagem hoje não é sobre pecado. A mensagem hoje não é sobre a volta de Jesus. A mensagem hoje não é sobre vida financeira. A mensagem hoje é a minha relação com a comunidade. O individualismo é a causa da nossa fraqueza e da nossa derrota. Se tem algum espírito falando com você para se separar, se tem algo que não deixa você se unir, se misturar, se tem uma ofensa, geralmente o que tem é ofensa. Você tem que se livrar da ofensa. Eu vou pedir a gentileza, por favor, eu sei que às vezes a gente gosta de sentar e apenas ouvir, mas o Espírito Santo, quando a gente está aqui, ele manda a gente pedir para a igreja falar. Eu queria que você falasse para 3 pessoas, você precisa vencer a ofensa. Você tem que vencer a ofensa. Você vai ter que vencer a ofensa. Porque o espírito número 1 que o diabo envia para enfraquecer a comunidade é a ofensa. Agora, olha para mim, deixa eu falar um pouquinho sobre a ofensa rapidamente, eu não vou pregar sobre ela hoje. Não é nem tanto que as pessoas nos ofendem. O primeiro pecado que a igreja não pode cometer é, alguém repete comigo, nós não podemos ofender uns aos outros. Por isso que a Bíblia está cheia de palavras, onde ela diz, a palavra branda, abranda o furor, a palavra amorosa, a palavra que... Porque a Bíblia tem o cuidado de que a gente não ofenda. Nós não podemos ofender os outros, essa é a primeira regra.
Se você ofende e você sabe que ofendeu e você sentiu que estava empolgado demais, para não dizer que está virado, você tem que ir lá e pedir perdão, você tem que ir lá e reconciliar, você tem que ir lá pedir desculpa, porque você ofendeu. O primeiro pecado é, você não pode ofender a comunidade. Quem entendeu a palavra do Senhor? Você não pode ofender a comunidade do Senhor. Você não pode ofender seu irmão, você não pode agir, falar, reagir de uma maneira que você ofende alguém. Agora, a segunda coisa não é isso, porque às vezes as pessoas não nos ofendem, mas a gente se ofende sozinho. A gente se ofende só na imaginação, já se ofendeu. Então, existem dois lados da ofensa. Um é alguém nos ofender de verdade, outro é a pessoa nunca teve a intenção, nunca nem fez nada para nos ofender, mas a gente, não, mas me ofendeu. Você tem o espírito da ofensa. E é ele que destrói a unidade. Sabe a presença de Deus na adoração aqui na igreja? Todo mundo aprecia a presença de Deus na adoração? Todo mundo apreciou como Jesus nos visitou domingo no culto de Páscoa? Irmã Cris, vem cá rápido, mas é rápido e já era para estar aqui. Ela teve uma visão no culto que, se eu não forçar ela a falar, ela guarda só para ela. E esse é o meu problema com ela. Ela tem essas visões maravilhosas, exato, comunidade. Deus dá visões maravilhosas para ela e ela guarda. Mas ela vai contar aqui. O que Deus mostrou para você no culto? Vou entregar. Agora que ele me apertou. Eu estava ali orando, né? Louvando ao Senhor. E eu tive uma visão do céu. E quando eu olhei, eu vi o trono do Senhor. Grandioso, ele brilhava muito. E ele brilhava tanto. E o Senhor estava aqui. Porque através do louvor, o céu desceu nesse lugar. E eu senti a presença do Senhor tão grande, tão grande. E quando o Senhor... Eu vi muitas pessoas louvando também. Muita gente. Eu não sei explicar a quantidade, mas eram muitas pessoas. E quando o pastor estava aqui no canto, e eu vi Jesus vindo, e quando Jesus vinha, eu não conseguia ver o rosto dele, porque era muita luz, muito brilho. E derramou nesse altar o sangue dele. Foi derramado o sangue de Jesus nesse altar. E eu pude ver como Deus é fiel nesse lugar, como Deus ama esse lugar. Foi tremendo. E eu fiquei muito impactada com isso. Isso tem mexido muito comigo. Porque foi muito forte, muito forte. E as pessoas adorando aqui, era a mesma visão que eu vi as pessoas adorando do outro lado, de vestes brancas. E eu sei que nós também vamos adorar lá com o Senhor. Palma para o Senhor Jesus. Alguém diz comigo, eu faço parte de uma comunidade. Eu queria que você imaginasse os anjos que ela viu, que estavam adorando conosco, milhares de pessoas adorando conosco. Nós não adoramos sozinhos, nós somos parte da comunidade. Eu queria que você lembrasse de dezenas e dezenas, talvez centenas de anjos que estão aqui, que entram num culto como aquele de domingo aqui. Alguém diz, nós somos parte de uma comunidade. Para de pensar em você, por favor, pelo amor de Deus, eu lhe imploro, para de pensar em você sozinho. Você não existe sozinho, você não funciona sozinho, não é o seu problema sozinho. Como o diabo tenta fazer você pensar que a coisa é você. Ei, nós somos parte de uma comunidade de santos. Nós estamos juntos, e os anjos descem, e Jesus vem, e ele tem prazer no meio da comunidade. E você precisa ter cuidado para não ferir a comunidade, não lutar contra a comunidade, não agir contra a unidade da comunidade. Porque Jesus, ele vem no nosso meio. Nossos projetos, nossos sonhos, nossos esforços, às vezes não dão certo, porque eles querem dar certo, a gente com coisas erradas. Mas o Deus justo do universo
que nos chamou para viver em comunidade, Ele não aprova certos projetos, Ele não confirma o individualismo, Ele não confirma esse espírito separador. As pessoas que têm dificuldades com relacionamentos humanos têm que pensar nisso. Todos nós temos algum nível de dificuldade com relacionamento humano. Você tem que se esforçar para reunir os relacionamentos. Você tem que se esforçar para curar os relacionamentos. Você tem que se esforçar para... Você não pode saber que tem um irmão chateado com você não fazer nada, que ele se vira, que ele se resolva com Deus. Você não pode ignorar uma pessoa que está triste com você, que está chateado com você, ou que você sabe que tem um problema. Ou você não pode ter um problema com alguém e ignorar que você tem um problema. Quem entendeu o que eu falei? Você tem que lutar pela cura da comunidade. Onde começa a cura da comunidade? É em você. O seu relacionamento. Todo mundo tem a obrigação de lutar pela cura da comunidade. No mundo de Deus, especialmente a igreja, as coisas não são supostas a funcionar quando nós estamos separados uns dos outros, principalmente guerreando uns contra os outros. Presta atenção, o mundo de Deus, o mundo que Deus criou, é um mundo de unidade, é um mundo de concordância. É um mundo para que elas renunciem coisas pelo bem comum. A comunidade exige sacrifício. Tá, quando a palavra de Deus diz tolerai uns aos outros, suportai uns aos outros, isso vai exigir renúncia de alguém. Isso vai exigir humilhação de alguém. Isso vai exigir que alguém se humilhe, que alguém peça perdão, que alguém se desculpe, que alguém entenda que ele tem que fazer algum sacrifício pelo bem da comunidade, que é a igreja do Senhor Jesus. Não existe uma pessoa tão importante no meio das outras. Todas são iguais. Paulo diz: em Cristo não há homem, mulher, não há escravo, não há livre, não há grego nem judeu. Em Cristo são todos iguais. Nós precisamos parar de fazer qualquer diferença entre as pessoas. Não existe diferença. Deus vê a comunidade. O ser humano precisa aprender isso. Porque se Deus quer se manifestar nesse lugar, e veja só, nós não estamos estamos tão unidos assim, e Jesus tem se manifestado do jeito que Ele tem se manifestado. Imagina quando a igreja entender o espírito da unidade, lutar pela unidade, correr para curar os relacionamentos. Alguém diga comigo, eu não posso ter um relacionamento quebrado em algum lugar. Agora você para aí e pensa um pouquinho, vai, pensa aí. Pensa aí, por favor. Porque eu me lembro, eu estar em oração, e o Espírito Santo falar comigo, eu não quero nenhum relacionamento quebrado na sua vida. Eu não quero nenhum sangramento. Eu quero que você pare os sangramentos, pare essas coisas quebradas. Quando o Espírito Santo está em você, você busca comunhão com todas as pessoas. Você luta pela unidade da igreja de Jesus. Tá? Como é que uma família funciona? Começar por um casamento. A primeira dificuldade de uma família não são os filhos. A primeira dificuldade de uma família é um homem esquecer que ele não é mais solteiro. É um homem abrir mão de suas liberdades de solteiro. E isso é o que se tornar um verdadeiro homem, porque ele agora passa a se sacrificar por a sua esposa. Ele já não anda com os amigos a hora que ele queria, ele já não fica jogando futebol o tanto que ele queria, ele já não faz tudo o que ele faria como solteiro, porque ele já não vive mais para si. Ele começa a viver para aquela esposa. O que é uma família? Uma família é um chamado de Deus ao sacrifício. É um chamado de Deus à renúncia. Quando você casa, o que Deus está dizendo? Para de ser você e agora se torna um com ela. Para de ser você e se torna um com ele. Qual é o problema dos casais? Eles têm essa dificuldade de atender esse chamado. O chamado da renúncia. Quem é casado sabe da luta que é. Aí quando os filhos chegam, qual que é o chamado de Deus? Agora para de viver para vocês dois e começa a viver para os filhos. Fala assim, não é isso.
Fala assim, não é isso que uma mãe faz quando ela começa a gerar uma criança e agora ela passa a viver em função daquela criança e ele pode ter 50 anos, ela continua vivendo em função dela. Isso é comunidade, isso é a ideia de Deus, de nós vivemos para os outros. O homem que é homem, ele não abandona a família, ele fica com a família até o dia dele morrer, ele sustenta a família, ele guarda a família, ele protege a família, ele carrega a família, ele não vive mais para si, ele vive para a sua comunidade. Alguém diz comigo, esse é o nosso Deus. Amados, eu quero que você entenda o Espírito Santo nessa manhã, nessa noite, entenda o Espírito Santo. A glória que Ele quer derramar nessa igreja depende de nós entendermos que nós somos uma comunidade. E ninguém tem o direito de quebrar a unidade da comunidade. A comunidade é de Deus. Deus tem prazer de habitar no meio do seu povo. Todos são os seus filhos. Alguém diz comigo assim, os que estão desviados hoje estão no coração de Deus. Você estaria pronto para receber qualquer desviado que voltasse para a igreja hoje? Não importa o que ele fez. Você estaria pronto para perdoar? Deixa eu dizer o que? Deixa eu falar para você. É muito difícil ser igreja. É uma responsabilidade muito grande ser igreja. Porque no dia que algum desviado cometeu, não quero saber quantos pecados ele cometeu e qual fundo ele foi no pecado. No dia que ele botar a porta no pé na porta da igreja e dizer assim, eu posso entrar? Vocês têm que dizer, claro que pode. Você faz parte da comunidade. No dia que qualquer pessoa que abandonou a igreja, no dia que qualquer pessoa que sumiu, que quebrou a aliança, que foi embora, que destruiu, que feriu a comunidade, no dia que ele pisar o pé na porta da igreja e dizer, eu posso voltar? A igreja tem que dizer, é claro, você faz parte da comunidade. Alguém diz, nós somos a comunidade de Deus. Sabe de uma coisa? A gente se preocupa muito com Deus. Tipo assim, minha relação com Deus, minha relação com Deus. Deus, eu queria que vocês se preocupassem mais era um com os outros. Às vezes vocês oram muito para mim, mas ignoram os outros. Vocês precisavam pensar um pouquinho, era um no outro. Se vocês amarem mais um ao outro, se vocês respeitarem mais um ao outro, se vocês cuidarem melhor uns dos outros, se vocês lutarem para não ofender mais um ao outro, se vocês respeitarem melhor, ei, eu vou estar mais alegre no meio de vocês, eu vou derramar mais glória no meio de vocês, porque o meu desejo é que vocês sejam um. A igreja evangélica precisa parar de defender as divisões. Ah, ficou para lá, pim, pim, bye, 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 acabou, sabe? Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Que história é essa? Não existe isso no livro de Deus. Quais as histórias que o Senhor conta na Bíblia? O pai que tinha 2 filhos e um foi embora. E o pai ia para a porteira todo dia fazer o quê? Esperar ele voltar. Nenhum filho que volta para a comunidade deve ser barrado na porta. Que corachacamapacoto socotequerita. Shequereta caçarabacoropochepachá. Rocata sacapatoquerebeta sarabarra. Por que é que nós temos que orar pelo nosso coração? Para que nós vençamos a ofensa. Porque Deus nunca vai aceitar nós descartarmos alguém. Nunca. Hoje o Espírito Santo veio falar da unidade da igreja. Um pai não pode ter filhos se ele não está disposto a abrir mão da sua individualidade, o seu conforto para cuidar de uma criança. Uma mãe não pode ser mãe se ela não está disposta a sacrificar o seu tempo e as suas prioridades de solteira para cuidar e viver para aquela criança. Alguém diz comigo, a vida humana não funciona no individualismo. Um dos problemas do solteiro é isso. Eu fui solteiro, não gostei de ser solteiro, honestamente. Eu fui solteiro mais tempo do que sou casado. Sou casado há 21 anos, mas fui solteiro 38. Nunca casei antes. Mas o solteiro, o solteiro ele não pensa direito. Você sabe por que o solteiro não pode pensar direito? Vou te explicar por quê. Porque ele não tem uma comunidade para pensar junto. Ele tem que resolver tudo sozinho. Ele tem que pensar só nele.
ele só resolve as coisas com ele só compra a comida dele, ele dorme a hora que quer, ele põe a temperatura que ele quer, ele vive como se fosse ele no mundo, e não é. E aí ele fica tentando arrumar respostas. Eu me lembro quando eu era solteiro, quando eu orava e pedia respostas para a minha vida, respostas para a minha vida. O que eu não sabia, coxá, exequemará, é que a resposta na vida de um ser humano não está na vida dele sozinho. Está quando Deus inclui ele dentro de uma comunidade e Deus começa a trazer as respostas. A minha resposta na tua vida é no contexto de uma comunidade. Eu não te criei para você ter as respostas sozinho. Come on, o Espírito Santo está falando nessa noite, nesse lugar. Sabe, o mundo lá fora, eles entenderam que o ser humano não funciona sem comunidade. É incrível como as empresas, elas investem na unidade dos funcionários, elas investem em que os funcionários se entendam, elas trazem psicólogo, elas pagam um dinheirão para que as pessoas tenham relacionamentos bons dentro das empresas. A igreja é um lugar que não pode ser menos do que isso. A igreja não pode ser menos do que isso. Nós precisamos de um senso de comunidade, tá? Nós precisamos de um senso de comunidade. Alguém diz comigo assim: antes das coisas darem certo, preciso aprender a viver em comunidade. Olha o que eu vou falar pelo Espírito de Deus. Deus não permitirá as coisas darem certo na divisão. Casal dividido, pai dividido contra o filho, filha que não fala com a mãe. Ah, porque isso, não quero saber a razão, está dividido? Não vai dar certo. Não quero saber, me abandonou, não me criou. Deus não quer saber a razão. A única razão é, a lei só funciona na unidade, a bênção só funciona na unidade. Se houver intriga, não vai dar certo. Se há uma ofensa, não vai dar certo. Se tem raiva, se tem uma injustiça, se tem uma competição, uma competitividade, há um ciúme, uma inveja, uma contrariedade, um xingamento, não vai dar certo. Alguém diz comigo essas palavras: qualquer coisa que nos separe, não vai dar certo. A gente tem que deixar essa ficha cair, deixar uma revelação de Deus cair. Porque às vezes as outras pessoas dificultam as coisas. Você quer a unidade, mas a outra pessoa não quer. Mas você tem que orar para que ela queira. Você não pode deixar o demônio que está falando com ela continuar levando essa amizade. Eu vou repetir o que o Espírito Santo acabou de falar. Porque nós descartamos as pessoas muito rápido. Não quer nada comigo não? Belém, nunca mais cai de bem. Eu estava em oração um dia, no meu quarto. Você sabe, pastor Joel, uma coisa que eu noto na minha vida: Deus nunca usa profeta assim para falar comigo. Ele usa assim. Deus usa profeta quando eu não estou esperando. Mas Deus fala comigo no meu quarto. Alguém disse comigo assim: Deus gostaria de falar mais comigo no meu quarto. E eu estava orando e ele falou para mim: você sabia que tem um espírito que roubou suas amizades? Eu não sabia que tinha isso. Deus começou a me mostrar: fulano era seu amigo, fulano era seu amigo, fulano era seu amigo. O diabo fez eles se ofenderem com você, levou eles para lá e você abriu mão deles. Você não foi atrás. Eu queria perguntar: quem o diabo roubou amizades aqui? Quem o diabo já roubou amizade? Você foi atrás? Você pelo menos pegou o demônio que roubou as amizades? A gente descarta as pessoas muito fáceis. O que você não sabe é que muitas respostas da sua vida estão nas pessoas. Não era para você ter saído daquele emprego, não era para você ter saído daquela igreja, não era para você ter saído daquele casamento, não era para você ter feito aquilo. E aí você descarta, depois fica pedindo a bênção. Nós não podemos insistir em trabalhar divididos. O diabo nos convence muito rápido de a gente guerrear uns contra os outros. Eu quero que vocês repitam comigo, não precisa abrir a Bíblia, as palavras de Efésios, capítulo 6, né? Onde diz: todo mundo sabe. Se começar a falar, todo mundo fala de cor, embora que não haja muita revelação do versículo, mas sabe falar de cor. Porque não temos que lutar
É porque ninguém sabe o que é carne e sangue. Eles acham que é... Eu não sei o que as pessoas pensam que é carne e sangue. Mas contra principados, potestades, dominadores, hostes da maldade nas regiões celestiais. Quer dizer, o versículo está claro, mas ninguém entende. Ninguém entende que quando o inimigo faz aquela irmã ficar ofendida comigo, não é ela que está ofendida. É o diabo que está ofendendo o coração dela contra mim. E aí a gente não entende que nossos inimigos não são as pessoas. E quando aquele marido age daquele jeito, a mulher já chama ele de demônio. Pastor, aquilo é um demônio. Aquilo é o capeta, pastor. Quando a gente casou, a gente morava perto, num apartamento que a gente morava, no outro apartamento morava um casal crente. E ela era loira. Ele chamava ela de demônio louro, aquele demônio louro. Olha, o diabo ele nos convence muito rápido de que o outro é o nosso inimigo. Alguém fala comigo assim: Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu acreditei que a outra pessoa era o meu inimigo. Isso é, você nunca viu o espírito que estava trabalhando por trás. Eu quero chamar você a ver o espírito que está trabalhando na atitude da pessoa. Alguém diz comigo: há um espírito trabalhando naquela pessoa. O que ele faz? Fala mal de você para ela. Ele fala mal de você para ela. Eu aprendi isso no ministério. Eu aprendi isso na igreja. Eu aprendi a não falar certas coisas com as pessoas, porque não ia resolver eu falar com ela, porque não era ela que estava causando o problema, era o demônio nela que estava causando o problema, e eu não precisava falar com o demônio nela, na frente dela. Alguém entendeu o que eu falei? Então o que eu comecei a fazer? Eu vim para cá de madrugada falar com o demônio que está nela, mas ela não estava aqui. Irmãos, eu me lembro de uma pessoa que passou aqui pela igreja anos atrás, não era crente direito. E quando ele saiu da igreja, ele começou a beber cerveja na casa de alguns irmãos, não foi? E chamar os irmãos para beber. Eu não fui falar com ele. Mas eu entrei aqui e falei com o demônio que estava nele. Sabe o que aconteceu? Ele sumiu. Porque eu mandei o diabo calar a boca. Sabe o que a gente faz? Vai brigar com a pessoa, vai reclamar com ela, vai discutir com ela, vai fazer reunião. Para de fazer reunião, não existe reunião. Fala comigo, não existe reunião. Às vezes não existe, às vezes você tem que fazer com a pessoa, mas você tem que calar o demônio primeiro. Tem um espírito causando uma divisão entre nós. Eu quero mostrar ele para vocês. Esse espírito está em Provérbios, capítulo 6. Eu vou seguir o Espírito de Deus. Meu esboço está aqui, mas eu vou seguir a ordem que ele me der para dar a palavra. Sobre Provérbios 6, eu quero que você veja esse demônio que eu acabei de denunciar ele. Ele está aqui em Provérbios 6. Eu quero que você veja ele aqui. Tá? Provérbios 6 não está falando de ser humano aqui. Está falando do mundo espiritual. Provérbios 6, verso 16. Provérbios 6, 16. Até o 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta, e há 7 que ele abomina. Primeiro, olhos altivos. Alguém já olhou para você assim? Aquele olhar altivo. Quem sabe o que é olhar altivo? Te comendo por cima. É um demônio nele. Alguém diz comigo, é um demônio nele. Eu queria perguntar se vocês querem ser espirituais ou querem ser carnais. Vocês querem lidar com o mundo espiritual ou querem ficar lidando com pessoas? Então repreenda o demônio na pessoa. Agora repita assim, não na frente dela. Senão você estragou tudo. Senão você estragou tudo. Não se repreende demônio na frente da pessoa. É no quarto de oração. Entendeu? Irmão, quantas vezes eu vim para aqui, para dentro dessa igreja, mandar demônio calar a boca?
E eles calaram, irmão. Calaram. Calaram a boca, porque quando... Irmão, as pessoas podem não te obedecer, mas os demônios te obedecem. Entendeu? Quando você tem autoridade, quando você usa autoridade espiritual, então, olhar altivo, o que mais? Língua mentirosa. Alguém já pegou o espírito da mentira em alguém? Ou você só chama, aquele é um mentiroso, aquele é uma mentirosa. Quem te falou que é? Você viu o demônio da mentira lá? Claro que não, você não é espiritual. Você é carnal, você só vê a carne. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os espíritos. Alguém diz comigo assim, eu preciso aprender. Repreender os demônios. Mais uma vez, não na frente da pessoa, por favor. Mas tem um espírito da mentira aqui ou não tem? Qual é o terceiro? Mãos que derramam sangue inocente. Irmão, espírito de morte. A pastora Gel repreende ele todo dia aí, ela pega ele todo dia nas pessoas. Espírito de morte. Coração que maquina projetos iníquos. Quem está dando os projetos para a pessoa? O demônio. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. E o último, que é o que o Senhor detesta, mas pior de todos, o que semeia contenda entre os irmãos. Quem é que fala mal da líder do ciclo de oração para as irmãs? Quem fala mal? Quem que fala mal do diácono para os outros diáconos? Quem que fala mal do porteiro para as irmãs? Quem que fala mal? Quem fala mal? Alguém responde para mim. Quem fala mal? Quem é? Quem fala mal da esposa para o marido? Quem fala mal do marido para a esposa? Ela manda ele calar a boca? Não. Os crentes, irmãos, gostam de concordar com o diabo. Seu marido não está te dando a mínima. Quer saber de verdade pura. A gente tem que vencer o espírito que quer quebrar a unidade da igreja. Tá? Deixa eu mostrar para a igreja, essa noite, para ir para o final. Isaías 14, você sabe, é o texto que é um dos textos bíblicos, são dois, que mostram uma descrição mais clara de Satanás. Isaías 14, eu quero ler o versículo 13 e 14, em Isaías. Isaías 14, está falando de Lúcifer. E eu quero mostrar agora o espírito do individualismo. A mentalidade individualista estava em Lúcifer quando, em Isaías 14, no verso 13, dizias tu no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Gente, pensa no individualismo aqui. Ele estava incluído no meio dos outros anjos, ele fazia parte da comunidade. Irmão, tem gente que não quer se satisfazer em fazer parte da comunidade, nem que seja a dos anjos. Ser um anjo no meio dos outros anjos já está bom para mim. Ser um santo no meio dos outros santos, que privilégio estar no meio dos santos do Senhor. Mas tem gente que não. Eu subirei acima, exaltarei o meu trono. No meio desses santinhos aí, eu vou ser o santo. E no meio da congregação me assentarei. Esse é o egoísmo, esse é o individualismo. Eu subirei acima das nuvens e serei semelhante ao... Que arrogância! Que arrogância é esse espírito da individualidade, do individualismo. Igreja não funciona com individualismo. A igreja somos todos nós. Quem tem prazer de repetir isso comigo? A igreja somos todos nós. Diga comigo assim, os que estão aqui nessa congregação e os que estão em outras congregações. Eu quero crer que na tua cabeça, presta atenção, tu não fala mal dos presbiterianos. Eu quero crer que na tua cabeça que está olhando para mim, nessa mensagem, tu não fala mal dos batistas. Presta atenção, eu quero crer que na tua cabeça que está olhando para mim, tu não fala mal do pessoal da congregação cristã que usa o véu. Eu quero crer que na tua cabeça de crente que está olhando para mim, tu não fala mal da Deus é amor. Ninguém diz amém, ninguém diz amém.
Fala para mim, pastor, faz sentido? Nós é crente e fala mal dos outros crentes. Faz sentido, pastor? Explica para mim. Hein? Como é que os crentes gostam de falar mal um dos outros? Não faz sentido. Você fala mal de uma outra congregação. Deixa o povo adorar como Deus, como eles querem adorar. Deixa o povo servir a Deus como eles querem adorar, como eles querem servir. Quem somos nós para dizer que tem que ser tudo igualzinho nós? Gente, Deus olha lá do céu. É claro que, né? Eu não sei como é, mas eu imagino que Ele contempla. Gente, os cultos de domingo, no mundo inteiro. Você pode imaginar o mundo inteiro fazendo cultos e Deus recebendo aquele culto do povo. Ah, gente, você tem que pensar além de nós, além da congregação. Eu vou botar, faz de conta que isso aqui é a mesa da ceia. E domingo que vem ela vai estar aqui. Alguém diz comigo, a mesa da Santa Ceia. Eu quero chamar você agora para essa imagem da mesa da Santa Ceia. Uma das imagens mais desafiadoras da unidade da igreja é a mesa da Santa Ceia. Você está com o cálice na mão e o pão na mão e está dizendo, está aqui o corpo de Cristo, mas tu odeia o irmão daquela igreja, tu detesta o irmão daquela igreja, que nesse minuto está com o cálice na mão também e um pão também. Imagina o pastor que está ministrando a ceia aqui, com raiva daquele pastor de lá e não fala com o outro pastor de lá, e os dois estão ministrando a ceia no mesmo dia. Não faz sentido alguém falar isso, não faz sentido. Levanta as duas mãos comigo, por favor, um minutinho, nós vamos fechar os olhos e nós vamos pedir a Deus perdão nesse momento. Perdoa a igreja, Senhor. Perdoa a mentira, perdoa o engano. Perdoa esse engano maligno, Senhor, que não permite a gente ver os outros irmãos como irmãos. Perdoa, Senhor, quando a gente desfaz de uma outra congregação, porque eles adoram diferente, porque eles pensam diferente. Perdoa, Senhor, quando a gente prefere lançar um irmão no inferno, porque ele não acredita como a gente. Perdoa, Senhor, quando a gente chama o outro de herege, a gente chama o outro de rebelde. Perdoa, Senhor, toda divisão que nós fazemos no meio. Alguém fala com Deus, me perdoa, me ajude a olhar a tua igreja como um todo. A tua igreja não é a minha congregação, a tua igreja é a tua igreja. A tua mesa não é a mesa da ceia que eu tomo, é a mesa da ceia mundial, internacional, universal. Jesus. 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 Nos dá o senso de comunidade. Nos dá o senso de comunidade. Nos dá o senso de comunidade. Agora olhe para mim um minutinho. Essa palavra que eu estou dizendo, ela tem um adendo. Eu não estou querendo dizer que tudo que se faz por aí é certo. Quem entendeu o que eu falei? Eu não quero dizer que a gente tem que concordar com toda a doutrina errada que está lá fora. Quem entendeu o que eu falei? Agora, por que a pessoa tem a doutrina errada? Eu vou lançar ela no inferno? Porque ela tem uma doutrina que ela vai dar conta para Deus. Ela vai dar conta para mim, por acaso? O que eu tenho a ver? Tem gente que tem prazer de chamar crente de herege na internet. Tem gente que tem prazer de difamar um outro irmão na internet, porque não está crendo nesse texto do jeito que é suposto crer. Deixa o irmão na mão de Deus. Larga ele na mão de Deus. Nós não vamos corrigir as doutrinas do mundo, mas nós precisamos amar os irmãos. Precisamos amar as pessoas. Alguém ficaria surpreso de ver Jesus entrar numa igreja católica e abençoar uma pessoa. Católica, pastor? Alguém ficaria surpreso de Jesus entrar em lugares que você pensa que ele não vai entrar e ele tem os filhos dele lá. Eu quero cancelar todo orgulho evangélico, todo orgulho assembleano, todo orgulho batista, todo orgulho das igrejas evangélicas. Nós não temos orgulho, nós somos servos de Deus. Nós não somos de ficar causando divisão e falando mal de outras denominações. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para amar as pessoas e deixar Deus cuidar do entendimento delas. Come on, church. O Espírito Santo não pode estar ofendido com a gente. O Espírito Santo não pode estar entristecido com essa igreja. Como é que ele vai crescer essa igreja? A glória dele, sendo que a gente se acha a melhor de
todas, a cereja da cidade. Quem te falou isso? Nós somos uma pequena parcela do corpo de Cristo, muito pequena, muito pequena. Toda vez que eu oro pela Bethesda, eu falo, Senhor, quão pequenininha, humildezinha essa igreja. E você tem derramado a sua glória aqui dentro. Nós precisamos entender a glória de Deus, as visitas de Jesus nesse lugar, com muito temor. E você sabe por que Deus traz essas palavras? Porque Ele está preparando o terreno para uma manifestação maior. Você sabe, Jesus quer que a gente tenha a mentalidade certa. Como eu disse, não estou pregando essa mensagem porque está tendo problema na igreja. Estou pregando porque o Espírito Santo falou hoje, você vai falar de unidade. Eu quero o meu povo unido, eu quero que o meu povo olhe para os outros lugares. Abençoe as outras pessoas, estenda a mão. Ame os outros. Eu queria que quando a gente pegasse o copo da ceia e o pão da ceia, que vamos fazer nesse domingo, a gente pensasse nas outras igrejas. Vamos parar de pensar no nosso pedacinho de terra aqui e vamos pensar nas outras pessoas. No mundo inteiro, os irmãos estão com o cálice da mão. Eles estão amando o mesmo Jesus, eles estão clamando o mesmo pão, eles estão na mesma mesa. Deixa Deus acertar a doutrina deles, deixa Deus acertar as outras coisas na vida deles, mas vamos amar os irmãos. Isso não quer dizer que a gente está concordando com todos os erros doutrinários que tem por aí. Agora eu vou mostrar o poder da igreja. O poder da igreja unida. Diz comigo assim, o poder de uma igreja unida. Está em Mateus 18, 19. Repete comigo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Se vocês entrarem num acordo, eu já estou de acordo. O problema da igreja é não entrar em acordo. É não se unir o suficiente, é não estar em unidade suficiente para que Jesus possa cumprir a sua glória e manifestar aquilo que Ele poderia fazer com poucas orações nossas. Qual é a oração que é mais efetiva? A que tem que orar 5 horas para Deus responder, ou a que fala 5 minutos e Deus responde? Mas a gente gosta de orar um pouco mais. Nós somos espirituais. A gente precisa orar mais. Então a gente prefere gastar 5 horas batalhando. Será mesmo? Será que Deus está querendo horas, tempo? Ou será que Deus não quer que a gente se una ao Espírito dele? Quando ele diz assim, antes deles falarem, eu responderei. Antes deles pedirem, eu responderei a eles. Às vezes a gente tem que orar muito, porque Deus, tu não perdoou ainda, fica orando mais um pouco aí. Tu é língua grande mesmo, então ora mais um pouco aí. Fez jejum de 40? Faz mais um. Tu não endureceu, tu não amoleceu o coração ainda, tu não perdoou ainda. Já fez 3 jejuns de 40? Faz o resto do ano. E o crente está lá. Crente, irmão, prefere passar fome do que se humilhar, do que perdoar, do que entender o Espírito de Deus. Sabe, às vezes não é o tempo que a gente gasta, não é, sabe, é o Espírito no nosso coração que o Senhor quer. Igual a pastora encontrou um pastor em jejum de 40, não é? O pastor estava 40 dias de jejum, não é? E falando mal do mundo inteiro, não é? Só com água. Mas estava bravo o homem, não estava? Irado. É o que eu estou falando, crente aprendeu a passar fome e não aprendeu a perdoar. Alguém fala comigo assim, Deus não é masoquista. Tipo assim, Ele quer ver você passando fome, morre aí de fome. Não, Deus não está querendo isso. Deus está querendo que a gente abra o coração para toda a sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, o filho magoado com o pai, ele não prospera. Porque Deus não aceita a quebra da comunidade. O pastor em rebelião com o seu superior não é abençoado do seu rebanho. Vocês não sabem que eu tenho um superior? Eu tenho reunião com ele toda primeira terça do mês. Entendeu? Imagina se eu não dou satisfação, se eu não me submeto à autoridade. Você acha que Deus ia estar me abençoando?
A esposa que não se submete ao marido, ela não tem ideia de comunidade. Ela não é abençoada com os filhos. A empresa que rouba do cliente, por que rouba do cliente? Porque não tem senso de comunidade. A empresa precisa respeitar o cliente. Por quê? Um senso de comunidade. Nós vivemos uns para os outros. Ela vai ter prejuízo. Tudo que nós fizermos que prejudique a comunidade vai servir para a nossa derrota e fracasso. Jovens, pare de pensar só em você. Você precisa pensar na comunidade. Ô crente, quando você for pecar, não pense só em você, pense na igreja. Você não está pecando só para você, você não está desobedecendo só para você, você está no contexto do corpo, você vai ferir o corpo de Cristo. Existe um fenômeno por aí que a gente tem que explicar que não vale. É o fenômeno da autodisciplina. Deixa eu falar assim, o crente peca, cai em pecado, especialmente esses pecados que precisam passar pela disciplina da igreja. Quem entendeu o que eu falei? Não preciso falar detalhes, não é? Mas aí o crente, o que ele faz? Ele se autodisciplina. Eu vou ficar 2 Santas Ceias sem tomar, tipo assim, depois eu volto e está tudo ok. Deixa eu te dar um versículo para te provar que isso não funciona. Só para provar que isso não funciona. João, capítulo 20. Tem algumas coisas que a igreja precisa perdoar, tá? Você se perdoar sozinho, ou Deus te perdoar sozinho, tem algumas coisas que não resolve. João capítulo 20, o verso 23, esse versículo está no contexto da comunidade, o poder da comunidade da igreja. A igreja tem o poder de abençoar uma pessoa, de liberar a vida dela, a igreja tem o poder de amarrar a vida de uma pessoa, a igreja tem o poder, a comunidade tem o poder. Em João 20, 23, Jesus diz assim para os discípulos, aqueles a quem vocês perdoarem, não é Deus não, vocês perdoarem os pecados, estão perdoados. E aqueles a quem vocês retiverdes, estão retidos. Preste atenção no poder destas palavras. A igreja não perdoou. Mas o crente diz, não, mas Deus já perdoou, já me perdoei. Mas a igreja não perdoou. O crente, não, mas eu já resolvi isso. Quem te falou? Tem coisa que está submetida à autoridade da igreja, da comunidade. Você faz parte de uma comunidade e ela tem o poder sobre você. Eu louvo ao Espírito Santo que está aqui nessa noite, nos ensinando a viver em comunidade. Eu quero ir para o final, para dizer que a vitória do corpo de Cristo está na sua unidade. O Salmo 133 diz, quão agradável e bom é que os irmãos vivam em união. Não é só agradável e bom, não, o sucesso está lá também, a vitória está lá também, a prosperidade está lá também. Na unidade da igreja está toda a nossa vitória. Vamos para o versículo de Efésios 4, e é o versículo 16. Efésios 4, verso 16, diz assim, todo o corpo inteiro bem ajustado. Veja só o sentido da comunidade. O corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Essas 3 expressões são incríveis. Essas 3 expressões de Efésios 4,16 são incríveis. O corpo inteiro bem ajustado. Não é uma parte do corpo, mas o corpo inteiro tem que estar bem ajustado. Ele é bem ajustado de que forma? Pelo auxílio de todas as juntas. Nenhuma junta pode ficar de fora. Todas elas têm que auxiliar nessa ajuste do corpo. E aí, segundo a justa operação de cada parte. Sabe como? O operar individual de cada pessoa afeta a igreja inteira. Se uma junta não está operando propriamente, ela vai afetar o corpo inteiro. É a justa operação de cada parte. Em outras palavras, cada membro individualmente ele tem que estar bem para que a igreja possa estar bem. A justa operação de cada parte individual. Sabe o que acontece quando o corpo inteiro, bem ajustado, com a ligação de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, o que acontece? O final do versículo diz o quê? Opera o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor.
a própria igreja produz o seu crescimento, basta o quê? Estar bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, e cada parte operando de forma justa. Se você, como membro, não está operando de forma justa, se a sua vida não está bem, vai prejudicar o crescimento do corpo. É incrível como Deus nos submeteu uns aos outros. Deus nos submeteu uns aos outros. Tem 30 que está bom. Aí tem 40 que não está. Por causa dos 40 que não estão bem, os 30 não podem crescer. Você assim, mas o que eles têm a ver? Uau, eles fazem parte da comunidade. Deus não pode dar o crescimento dos 30 porque os 40 não estão bem. Presta atenção, gente. Não tem como ter progresso fora da comunidade. A igreja precisa entender isso. Você precisa levar isso para dentro da sua família, porque se tem um membro lá que não está dentro da comunidade familiar, você tem que orar e se arrepender por ele, e clamar a Deus, e dizer, restaura a unidade na minha casa, porque a minha casa não vai prosperar, enquanto tudo não estiver, todas as juntas. Eu vou ler Atos capítulo 2, o verso 46 e 47, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Cortando o esboço, para poder terminar, que o Espírito Santo já falou que é hora de terminar. Mas olha só, Atos capítulo 2, o começo da igreja cristã. Por que a igreja explodiu no crescimento? A igreja explodiu. Um culto, 3.000 pessoas se converteram. Mas qual era a atmosfera da igreja? Qual era o tipo de operação que a igreja estava vivendo? Em Atos 2, 46, diz, e perseverando unânimes, isso é, como um só. Perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão, em casa eles comiam com alegria e singeleza, pureza de coração. Atos 2, 46. Presta atenção que ele está descrevendo a atmosfera da unidade da igreja. Perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, fazendo o que mais? Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Agora você podia dizer assim, e por causa disso, a cada dia Deus acrescentava a eles os que iam sendo salvos. Deus acrescenta uma igreja quando ela anda na unidade. É impossível, pastor Joel, Deus não aumentar um corpo saudável. É impossível Deus não expandir uma igreja que ama uns aos outros. É impossível Deus não aumentar e não prosperar um corpo que está operando propriamente. Por isso você não pode sair daqui ignorando uma pessoa. Por favor, o mínimo que você deve fazer é cumprimentar alguém, abraçar alguém. Nós não podemos fazer o culto e ir embora, virar as costas e ignorar o irmão que está ali. A gente deve gastar mais tempo depois do culto, porque às vezes até mesmo no culto, o culto depois do culto, às vezes é o melhor culto, porque você precisa estar ali com as pessoas e você precisa dar a sua atenção para elas. Afinal de contas, Deus nos deu aquelas pessoas ali. Eu vou terminar aqui, porque essa mensagem eu poderia... Tem muita coisa escrita aqui, e não poderia ter mais tempo, mas eu quero gastar um tempo para orar com você. O que nós vamos orar nessa noite, nesse altar? Nós vamos orar contra tudo aquilo que divide a igreja. Nós vamos pedir aqui no altar, e os irmãos podem começar a vir, nós vamos pedir graça, nós vamos pedir amor ao Senhor, para preservarmos a unidade da igreja do Senhor Jesus. Enquanto esse louvor toca, eu queria que, em primeiro lugar, a gente fosse pedir perdão ao Senhor por toda vez que talvez a gente não lutou pela unidade da igreja.
Esse é o corpo de Cristo nessa noite. Deus nos deu uma família. Deus nos deu gente para a gente amar. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Isso é Bíblia. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vou dar uma pausa aqui e nós vamos orar. Nós vamos falar: Senhor, nos perdoa por todas as vezes e a gente deixou por isso mesmo. Por todas as amizades que eu perdi e não fui atrás. Eu me arrependo, Senhor. Eu venho trazer ao Senhor o espírito que rouba a comunhão. Agora, na tua vida aí, talvez você tenha visto a tua própria experiência. Eu quero orar agora para que Deus te dê armas, para você reaver aquelas pessoas que Deus te deu, para você reaver a comunhão que Deus te deu, para você reaver a tua comunidade, a começar por dentro da tua casa, da tua família, os teus parentes, e você possa enfrentar os espíritos que ofenderam as pessoas e dizer: solta aquela pessoa que está ofendida comigo, solta ela. Eu te dou uma ordem, Satanás, solta ela. Você que amargurou o coração dela contra mim, eu não aceito você me roubar aquela pessoa, eu não aceito você tirar ela de mim, eu tomo ela de volta de você. Alguém tem que entrar no mundo espiritual e falar isso. Alguém tem que entrar e roubar da mão do ladrão as pessoas que ele nos roubou, as amizades que ele nos roubou. Sabe, a palavra de Deus diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Tem hora que não depende da gente, e eu entendo perfeitamente isso. Não é? Quando uma pessoa insiste em não querer estar com você, você não pode obrigar, mas você pode estar com o coração aberto. Na hora que ela quiser, eu vou estar pronta, eu vou estar aqui pronto para receber. Alguém levanta as mãos ao Senhor e diz assim: põe nas minhas mãos, Senhor, todos aqueles que o inimigo roubou, em nome de Jesus. Senhor, não deixa eu entregar nas mãos do inimigo as pessoas preciosas que o Senhor me deu. Me dá garra, Senhor, para tomar de volta aqueles que fazem parte do meu destino. Alguém pode orar em suas palavras aí? Pai, recebe nossa prece. Pai, restaura os relacionamentos. Pai, restaura a unidade da igreja. Eu declaro que um selo de unidade está descendo hoje sobre esta igreja. Eu declaro que um selo da unidade do Senhor, um escudo da unidade do Senhor, está descendo nas orações, está descendo no jejum desta semana, está descendo na campanha que a pastora Gélia está fazendo com as mulheres. Eu proclamo que as orações dessa semana estão efetuando algo poderoso no mundo espiritual. Deus está restaurando famílias, Deus está restaurando relacionamento de filhos com pais, de pais com filhos. Deus está agora arrancando o ofensor do meio das famílias, aquele que ofende os relacionamentos. Eu declaro que o Espírito da unidade, o Espírito Santo, está agora completando a comunhão, fortalecendo a comunhão da igreja, e eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Há um espírito de unidade operando em nosso meio. Um espírito de unidade operando em nosso meio. Um espírito de unidade, um espírito de cura, um espírito de restauração nos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que todos aqueles que o inimigo roubou, Deus vai estar trazendo de volta.
E você tem que ir atrás, você tem que dizer: Senhor, eu não aceito perder as pessoas que fazem parte do meu destino, pois é através delas que o Senhor vai me abençoar. E alguém pode dizer: Senhor, me prepara para a Santa Ceia domingo. Que eu tome a Santa Ceia domingo em comunhão com todas as pessoas. Que não haja ninguém que eu não tenha condições de perdoar. Agora eu queria convidar você para a gente clamar pelo sangue de Jesus. Olha para mim um minutinho. Nós vamos sarar os relacionamentos com o sangue de Jesus. Só. Não precisa mais nada, a não ser o sangue de Jesus. Alguém diz comigo: eu aplico o sangue de Jesus em todo relacionamento quebrado na minha vida. Então, se quiser falar o nome para Deus, vai falando na sua mente, no coração, em algum lugar. Você vai dizendo: Senhor, olha, eu coloco o sangue ali. Senhor, eu coloco o sangue ali. Toda a obra que o inimigo está falando ali, está fazendo ali, eu desfaço no sangue de Jesus. Eu não permito, Senhor, a desunião ali. Não permito a voz do inimigo ali. Proclamo a voz da unidade. Eu proclamo na Bethesda de Marlborough, na Bethesda de Chelsea, eu proclamo esta igreja debaixo do escudo da unidade. Satanás, você não vai dividir aqui, você não vai roubar aqui, você não vai tirar daqui aquele que o Senhor quer implantado aqui para estar aqui. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, a união da igreja renovada, a unidade da igreja renovada. E nesta Santa Ceia, no dia 7 de abril, nós vamos celebrar a unidade do Senhor em nossas vidas. Eu declaro agora que toda ofensa que está ativa hoje desapareça. Toda ofensa que está ativa hoje seja curada. Toda ofensa que está vibrante hoje, que está ativa hoje, causando dor e tormento, seja curada pelo sangue de Jesus. Espírito da ofensa, solta os relacionamentos. Espírito da ofensa, solta as pessoas. Em nome de Jesus, toda ofensa, solta o coração. Eu proclamo agora que haja perdão. Venha um espírito de amor, de paciência, de misericórdia, de compaixão, onde havia uma ofensa. Venha um espírito de compaixão, para que a relação humana seja restaurada. Pois na relação humana há uma bênção, há uma bênção, há uma bênção. O Senhor diz: ali o Senhor ordenou a sua bênção, porque é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, até a gola dos seus vestidos, e ali o Senhor ordenou a sua bênção. Eu quero declarar uma bênção na família agora, relacionamentos curados na família, entre pai e filhos, entre mulheres e esposos, entre esposos e esposas. Eu declaro agora entre parentes, o sangue de Jesus curando relacionamentos. Todo espírito maligno que estava entre os relacionamentos, vai embora. Vai embora, porque eu estou declarando o sangue de Jesus, curando agora, limpando agora e restabelecendo a unidade. Nenhuma pessoa que Deus nos deu vai ficar de fora. Nenhuma pessoa que Deus nos deu vai ficar de fora. E se alguém está de fora, vai voltar arrependido para pedir perdão e para reconciliar. Eu declaro o espírito da reconciliação. Eu declaro o espírito da humilhação. O espírito que reconecta as pessoas. O espírito que restabelece a unidade das pessoas, em nome do Senhor. Vamos dar as mãos, se a gente puder, nesse lugar, num sinal de que entre nós não vai haver desunião, mas que o Espírito de Deus vai colocar um selo em nossos relacionamentos. Essa é uma noite de relacionamentos selados, curados. Eu proclamo agora que cada mão que está ligada agora recebe o selo do Senhor agora. Eu proclamo agora que, em nome do Senhor Jesus, os anjos do Senhor estão restaurando relacionamentos, estão restaurando comunhão que havia sido perdido. Eu proclamo agora que a igreja de Jesus vai funcionar na comunhão, na unidade, e nenhum espírito de desunião vai poder dividir a igreja do Senhor. Eu proclamo os corações unidos, assim como essas mãos estão unidas, as mentes vão estar unidas, assim como essas mãos estão unidas, os corações vão estar unidos, assim como essas mãos estão unidas, o amor vai ser o mesmo, a mente vai ser o mesmo, o desejo, o ânimo vai ser o mesmo, e Jesus vai ser glorificado no meio de uma igreja unida, pois Ele nos chamou para amar uns aos outros. Eu proclamo que o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações nessa noite, uma vez mais, uma nova porção de amor está sendo derramada em nós, para vivermos uns com os outros, para perdoarmos uns aos outros, para tolerarmos uns aos outros. Eu proclamo um espírito de compaixão vindo sobre nós, e nós vamos ter compaixão dos nossos irmãos mais fracos, dos irmãos que erram, dos irmãos que pecam. Nós vamos ter compaixão daqueles que não estão em condições de agir corretamente. Eu proclamo um espírito de compaixão, espírito de graça, espírito de unidade na igreja do Senhor Jesus. Vem sobre nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família
sem qual compromisso. Vamos cumprimentar uns aos outros, vamos dar abração uns aos outros nessa noite, antes de sair daqui. Eu declaro o culto terminado essa noite, mas eu declaro que você abraça alguém, você dá um abraço em alguém, celebra a comunhão com alguém nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.